Olá, sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar a todos, que estão assistindo a essa aula. E, bom, este é o curso de iniciação aí da Igreja Metodista, tanto para quem quer conhecer a igreja no geral, como para aqueles que querem batizar e ser recebido como membro, Eu louvo a Deus pela sua vida. Se você chegou até aqui, é certeza de que Deus está conduzindo seus passos e isso é muito bom. Esse é o módulo 1, conecte com a sua vida. Nós temos 4 conecta e o primeiro conecta é o curso de iniciação. É composto por 10 aulas e dentro dessas 10 aulas, então, nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais. Espero que esteja tudo bem contigo. Vamos orar? Pai querido, nós entregamos o nosso coração nessa hora para ouvir tua voz. Te pedimos que o Senhor nos dê graça, espírito de revelação e discernimento, para que nós possamos compreender a tua palavra nessa manhã. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Toda igreja que ela quer crescer, e quer romper, ela tem um plano, e eu quero te dizer que nós temos um plano e Deus tem um projeto de vida para você. E se você está aqui, você talvez nem entendeu ainda, nem saiba, mas você já está dentro do nosso processo, do nosso trilho que nós chamamos trilho de discipulado, Que começa quando você chega no evangelismo ou você é alcançado através de uma célula, você chega numa célula para participar ou em uma das nossas celebrações e cultos. Então, quando você começa em qualquer ambiente deste, cultico nosso, você já está dentro, você já deu um passo dentro do nosso trilho de discipulado. Então, você deu o passo 1. Depois nós temos o passo 2, que é o encontro com Deus, a consolidação, o batismo, e recepção aí dos novos membros. Aqui a gente altera do Conecta 1, a gente pode começar aqui ou depois. E o nosso sonho é que você batize e seja recebido como membro, complete o Conecta 2 ao 4 e no final de tudo, se assim for a vontade do Senhor, se você estiver disposto a trabalhar por reino de Deus, você seja enviado e seja um líder de célula. Toda igreja simples e eu coloquei esse quadro na parede da nossa igreja para que você, quando chegue, você olhe e veja onde você está, porque nós sonhamos com a sua vida. Vamos lá, então? Vamos para o slide 1. Sua nova vida. É a aula 1 de hoje. E eu quero te apresentar, então, aqui a minha família. Este é o meu primogênito Christian Zenati Ramiro. Aqui a minha princesa Cecília Zenati Ramiro. A minha esposa Tainá Carolina Vincenzi. Esse sou eu, Rodrigo Zenati Camargo. E essa aqui é minha mamãezinha, beleza? Eu vou apresentar também para você, dentro do nosso contexto e trilha de discipulado, todo pastor ele tem uma célula. Então eu aqui na minha casa, essa minha casa, eu tenho uma célula e essas são as pessoas que estava na aula, na célula anterior, antes de eu gravar esse vídeo. Então eu tirei a foto e aí eu estou colocando aqui para vocês conhecerem. Nós cuidamos, cada líder cuida de um pequeno rebanho, além de cuidar de toda a igreja, o pastor também ele tem um cuidado aí de um rebanho pequeno. Então, esteja em uma das nossas celebrações e das nossas células, se você ainda não está. É um momento descontraído, de bate-papo, e que maravilha a gente poder participar da célula. A nossa lição hoje está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova todas as coisas. Se você está em Cristo, se alguém está em Cristo Jesus, você agora está se tornando uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram nova todas as coisas. Então, a partir de agora, Deus está te mostrando um novo caminho
e uma nova vida. A introdução à misericórdia de Deus nos alcançou, iniciado com um sincero arrependimento dos nossos pecados, e você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Gálatas 2, do 19 ao 20 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé por meio de Jesus Cristo, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então o texto nos diz que a misericórdia do Senhor nos alcançou, né? Isso é o fato de nós não sermos consumidos. Então nós morrimos para a velha vida. A partir de agora, a partir do nosso encontro com Jesus, dos nossos primeiros passos, eu não estou dizendo aqui para você que a partir deste momento você não vai errar mais, você não vai mais pecar. Mas a partir do momento que você tem um encontro real com Jesus Cristo, a partir desse momento você estava talvez caminhando em uma outra vida, você estava indo por um caminho torto, né? Por todos os lados, tentando caminhar, mas de repente você tem um encontro real com Jesus. E quando você tem esse encontro real com Jesus, nós chamamos de conversão. É o momento em que você vai começar a caminhar, você tem um encontro com Jesus e de repente as coisas que você fazia antes, que eram errado, que era pecado, você não via como errado. E aí, a partir do encontro seu com Jesus, Jesus começa a te mostrar, né, um novo caminho. Então, a partir daí, você começa a caminhar por um caminho reto, né, por um caminho de Jesus Cristo, em que você não vai mais errar, né, e você vai caminhar. Esse ponto nós chamamos de conversão. E essa nova linha é a linha que Cristo vai te indicar, Deus vai te guiar através do Espírito Santo dele, para que você possa andar num caminho reto diante de Jesus. Então é necessário a gente se arrepender. O ponto de conversão aqui e a nova vida, nós mudamos a rota, nós mudamos a trajetória, nós mudamos a forma como nós vivemos. Então, a partir disso, a partir desse encontro real com Jesus, nós temos uma conversão. Nós estávamos indo por um lado e de repente nós mudamos a rota, nós descemos, né? Nós caminhamos na direção aí de Jesus Cristo. Vamos lá. O que isso significa? Que a partir de agora você tem que vencer o pecado. Você vence o pecado. Você vence o pecado através de Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E um dos recursos para você vencer todos esses pecados e os pecados que nós temos é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É Ele quem vai nos convencer, não é o pastor, não é o líder de célula, ainda que ele seja um instrumento de Deus, mas é o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, que o Espírito ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Logo, o Espírito Santo é quem traz o convencimento e a mudança de caráter, a mudança de trajetória que eu e você nós precisamos. E o texto que está em Gálatas capítulo 5, ele também vai nos dar algumas importantes, ele vai nos indicar então como é essa nova vida, como essa nova vida em Cristo Jesus, como que nós devemos. Se antes eu era alguém estourado, que eu não tinha paciência, se antes eu mentia, se antes eu respondia de qualquer forma, se antes eu não tinha caráter, agora eu preciso pautar a minha vida, se antes eu não dava importância a tanta coisa, agora eu preciso andar com o Espírito Santo. E o resultado da minha caminhada com o Espírito Santo será isso que Gálatas diz, né, o que o Espírito vai gerar. Assim como um pé de manga dá manga, um ser humano, alguém que é templo do Espírito Santo, você, agora que se torna templo do Espírito, Gálatas vai dizer assim, o que você produz? Diz assim, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que nada não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebediz, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então essas são as obras da carne, do velho homem, da velha criatura que sempre vai querer ressurgir e ressuscitar. Se você pratica qualquer um desses pecados ou qualquer uma dessas obras, o nosso coração deve estar em Jesus Cristo em mudança. Pedir ao Espírito Santo, Senhor, nos ajude a mudar. E aí, essas são as obras, o que a carne produz. A carne produz todo esse tipo de árvore, a árvore da velha criatura vai produzir esse fruto da carne, né, que nós dizemos aqui. Agora o fruto do Espírito, versículo 22 vai dizer assim, ó, o fruto do Espírito se por um lado o fruto da carne produz todas essas impurezas, o fruto do Espírito, andar com o Espírito Santo, agora vai produzir o quê? O fruto do Espírito amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, a partir da caminhada com Jesus Cristo, você vai começar a produzir o fruto do Espírito Santo. O fruto que só quem anda no Espírito pode produzir. Versículo 24 diz assim, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, se nós andamos no Espírito agora, nós devemos andar pautado naquilo que o Espírito Santo nos diz. A nossa oração deve ser como a do salmista, Senhor, vê se há em mim algum caminho que não seja seu, algum caminho mau. Então, o Espírito Santo, ele vai nos mostrar. Para continuar a nova vida em Cristo Jesus e crescendo em Cristo, é preciso também a oração. Efésios capítulo 6, no versículo 18 ao 20, vai nos dizer assim, com toda oração e súplica, orando e vigiando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, 18 diz, como que eu vou vencer? Com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando. Então, eu e você, nós vamos ter que aprender a orar, tirar um tempo de oração. São ferramentas essenciais, depois nós vamos ter uma aula mais à frente sobre isso. Mas hoje, é a oração, é a gente colocar diante de Deus, Deus, eu tenho essa atitude, que eu não consigo mudar, me ajude. Então, oração, eu me lembro quando eu comecei, eu chorava às vezes na presença do Senhor e pedia, Senhor, me liberta dessa situação, me liberta, Senhor, deste pecado. E Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele me libertou de todas as coisas, graças a Deus. E hoje eu sou livre em Cristo Jesus, mas a gente conquista isso através da oração. Você recebe a salvação. A nossa condição antes da nova vida era a condição de ser humano caído. O destino final era o lago de fogo, que está preparado para Satanás e seus seguidores. Mas Deus manifestou seu amor enviando seu Filho unigênito para morrer pela nossa salvação. Por causa deste amor, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. O inferno, eu sempre digo que o inferno ele não foi criado para o ser humano. O inferno ele foi criado para Satanás e os seus anjos. A terça parte caída que se rebelou contra Deus. Então o inferno foi criado para lá. Agora, o céu é para nós.
Por isso, o diabo, ele todos os dias ele vai tentar te convencer. O papel dele é matar, roubar e destruir. Jesus veio para te dar vida e te dar vida com abundância. Ele tenta desde o jardim do Éden, né, te manipular, trazer confusão no seu coração para que você não ande em novidade de vida, mas continue naquela velha vida, porque ele quer te levar também lá para o inferno. Então, nós temos o livre-arbítrio e nós temos a certeza de que Jesus ele quer nos salvar. Se no que depender de Deus, ele quer salvar a todos. Ele já pagou o preço pelo seu pecado. Agora cabe a cada um de nós uma nova decisão de andar numa caminhada reta e fiel com Jesus Cristo, né? Deixando de lado as coisas passadas. 1 João 3, no versículo 1 João, deixa eu só abrir aqui, 1 João 3, versículo 1, nos diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então o mundo ele não vai nos conhecer, nem tampouco entender as atitudes de um cristão. Porque o cristão ele não vai andar sobre as verdades do mundo, sobre a verdade da carne, mas aí ele vai estar pautado sobre a vontade do Espírito Santo. E uma vez que nós entregamos a nossa vida em Jesus, uma vez que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, Jesus vai começar a te mostrar, a te guiar, né? Muitas pessoas dizem assim, que o cristão ele não pode isso, não pode aquilo. Não, na verdade não é isso. Na verdade isso é uma falácia, porque quem não pode é quem está escravo. Nós somos libertos, né? Antes nós andávamos presos, né? Como por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Existem tipos de pecado que você fala assim, eu vou abandonar isso, essa é a última vez que eu vou fazer. De repente você vai lá e continua na mesma situação, no mesmo pecado. O que é isso? Isso é a prisão, é o pecado, é o que te escraviza. Mesmo você não querendo, você vai lá e continua pecando. Você fala, eu não vou mais, você volta lá e pratica isso. Então, você ainda não é livre, você é preso. Quem te aprisiona é o próprio diabo com o pecado. Agora, quando eu sou livre, o pecado jaz à porta, mas cabe a mim dominá-lo. Então, eu sou livre e eu digo não ao pecado, porque Cristo quebrou as minhas algemas e agora eu sou livre para dizer não. Ainda que eu possa pecar, mas eu escolho não pecar, porque o pecado ele me aprisiona. Logo, Jesus Cristo me dá vida e vida em abundância. Gálatas também diz, não me engano, Gálatas ou Colossenses, que diz assim que Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, no qual nós temos a redenção. Nós fomos transportados e nesse amor, no amor de Jesus Cristo, agora nós podemos, como diz o texto de João, nós podemos ser chamados de filhos. Quem é chamado de filho? Quem pratica os mandamentos. Os meus irmãos e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus Pai que está no céu. Não é andando de qualquer forma, não é andando de qualquer jeito, mas andando no novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Vamos continuar? Por meio de Jesus recebemos a redenção, perdão, e purificação dos pecados, justificação e reconciliação com Deus. Então, 1 Coríntios, eu vou abrir aqui, 1 Coríntios, se você quiser acompanhar comigo, no capítulo 1, versículo 30, nos diz: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. A santificação é um processo. Jesus nos purifica, ele nos lava, com o seu sangue. O seu sangue é a redenção, o seu sangue é a justificação e o seu sangue também é aquilo que nos reconcilia com Deus, A religião é a religação, A única religião que existe é Jesus Cristo. Só ele quem pode nos ligar ao céu. Só ele é quem pode nos ligar ao Deus Pai Todo-Poderoso. E através de Jesus ele nos purifica, ele nos lava dos nossos pecados, ele também traz a justificação.
e Ele nos reconcilia. Agora eu me torno filho de Deus, agora eu posso falar com Deus através de Jesus Cristo. Então nós vencemos o pecado, nós andamos na vontade do Senhor Jesus e nós começamos a ter uma nova vida também em Cristo Jesus, uma nova vida que Deus Ele nos dá, é uma vida de liberdade. E aí John Wesley, depois você vai conhecer esse homem chamado John Wesley, né, que começou um movimento metodista lá na Inglaterra no século XVII. Nossa igreja tem mais de 300 anos de história. Depois, claro, vem para o Brasil, mas isso é uma aula para depois. E ele tem uma frase que diz assim, ó, é algo presente, uma bênção que todos têm de possessão. Agora, livre, misericórdia de Deus. Sim, podeis afirmar por essas palavras com igual justeza. Vós fostes salvo. Olha só, vós foste salvo, vocês foram salvos, nós fomos salvos. De maneira que a salvação de que se fala aqui pode se estender à inteira obra de Deus, desde o despontar da graça na alma até a sua consumação. Então, nós fomos salvos através de Jesus Cristo. Jesus, Ele nos salvou. Nós somos livres, a misericórdia, ela está, o trono de Deus, a base dele é a justiça. E diante dele, a base é a verdade, diante dele está a misericórdia, diante da face de Jesus. Você recebeu a liberdade, Cristo é a liberdade, é a verdade que liberta. João 8:32 diz, e conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. É só Jesus quem pode nos libertar das nossas filosofias, das nossas tendências humanas. Jesus é a nossa libertação. Cristo é a verdade que liberta. Aleluia, glória a Deus. Ele veio para nos libertar da velha vida e de tudo que nos escraviza, pois é para a liberdade que Cristo Ele nos chamou, conforme o texto aí de Gálatas 5:1. Foi para a liberdade. Jesus te chama para ser livre. Você não tem noção o que é ser livre em Deus. O que é não ter nenhuma acusação de Satanás sobre a nossa vida. O que é ouvir falar da volta de Jesus e que as coisas, o mundo pode até acabar, mas eu ter paz porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo está comigo. E a Bíblia diz que o Espírito, ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Isso é a liberdade. É viver livre, não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que Cristo quer, ainda que eu tenha liberdade. Isso é liberdade em Deus. Deus te chamou, Deus te justifica a santificação. Cristo, Cordeiro de Deus, é quem nos justifica. Romanos 8:31 ao 39 vai nos dizer assim, ó, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou perseguição, a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem futura, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus, é Ele quem nos justifica. Nada. Sabe, nem o inferno, a partir da sua decisão com Jesus Cristo, nenhum mal pode te tirar mais do céu. A única coisa é os nossos pecados se a gente escolher Ele. Mas se nós escolhemos Jesus, não existe inferno, não existe autoridade, nenhum principado, nada pode nos separar do amor. Não importa qual seja a condição ou aonde você esteja, o amor de Jesus
vai ser algo eterno sobre a sua vida, você vai estar eternamente com Jesus. Isso nós só alcançamos através da remissão. É Ele quem tira o pecado do mundo. João 1:29, João 29, quando vai dizer que é Jesus Cristo quem tira o pecado do mundo. Olha só o que João, quando ele vê Jesus, ele diz, João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, ele olha para Jesus e fala assim, esse aí é aquele que vai libertar, é ele quem tira o pecado do mundo, é ele quem vai redimir a humanidade, é o Cordeiro, ele é o Cordeiro perfeito, é ele é o sacrifício, é ele quem vai libertar, é ele quem vai mudar a história. A pessoa, ela aceita Jesus Cristo, é liberta do pecado e das influências, para também crescer na santificação. Lembrando que a santificação ela é um processo, né? Não quer dizer que eu não vá mais pecar, não quer dizer que você veio para a igreja, aliás, deixa eu te falar um negócio, é o lugar de um monte de gente, pecador sim, né? Mas que está no caminho da santificação. Não são pessoas que não erram, são pessoas que elas estão tentando não errar. Então você vai encontrar na igreja, se você tem algum bloqueio com a igreja, você vai encontrar na igreja, bem-vindo, um monte de gente imperfeita, mas que está lutando e buscando em Jesus Cristo a melhor forma de encontrar um caminho e ser melhor a cada dia. Isso é a santificação, não é ser perfeito. Nós só seremos perfeitos na eternidade quando a gente ser transformado de glória em glória. Mas aqui nós continuamos imperfeitos, mas nós estamos no processo de santificação também, Deus. Conclusão, você, nova criatura, recebeu de Deus uma experiência viva. Decida viver no Espírito, manifestando o fruto da nova vida. Com as disciplinas espirituais você vence o pecado, vive a liberdade conquistada por Cristo na cruz e goza da vida abundante de Deus. Então, olha só o que Jesus ele fez por você. Decida hoje viver essa nova vida, decida viver no Espírito Santo. Experimente viver através do Espírito Santo, através e gozar dessa liberdade, da liberdade de não ter acusações, de, independente da circunstância, nós experimentarmos uma paz interior, sabendo a certeza de que, independente de qualquer coisa, nós estamos em Cristo, estamos com Deus. Só Jesus tem a paz que você deseja, em nenhum outro lugar a gente pode conquistar. Reflita que áreas da sua vida têm sentido mais facilidade para você vencer os pecados. Então, quais áreas que você tem mais facilidade? E aí eu vou te dar uma prerrogativa, né? E aqui, ó, que áreas são ainda mais complicadas? Porque o diabo ele não vai te tentar nas áreas que são mais fáceis. Ele vai te tentar lá naquele calcanhar de Aquiles, lá no seu ponto fraco. O diabo ele vai lá, mas é lá que você vai precisar vencer. Lá que você vai colocar Jesus Cristo lá no seu ponto fraco, né? Te deixar de lado aquele pecado de estimação e agora caminhar uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Então